Hello! Agora! Tudo jóia? Hello! Vou ficar um pouquinho mais longe para não ficar ah, desenquadrado. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Eu agradeço o seu tempo por estar aqui, compartilhando seu conhecimento. Adorei você ter aceitado e estou muito feliz de estar aqui com você. Acompanho seu canal há uns 3 anos já há um Olha que tempão. legal. Estou inscrito há muito tempo sou inscrito no seu canal lá no YouTube, maior sucessão. E uma coisa que eu queria falar aqui para o pessoal que está chegando. Hello, sobrinhos e sobrinhas, fofurinho do titio. Esse é um bom bordão, viu? Eu gosto. É, excelente, Então excelente. você é da época que eu tenho, dos vídeos que eu tenho vergonha, então. Sim, Esses sim. que já estão antigos do canal que eu olho e falo, gente, como que eu tive coragem de postar isso, né, na minha vida? Então, como você prefere que eu te chame? De tia do inglês, de tia do inglês, de professora Pode ser Marcela? tia, pode ser Marcela, tanto faz. É, só não me chama de Cláudia, tá? Meu nome é Cláudia Marcela, mas eu acho que eu tenho um certo trauma com Cláudia, porque só o Bradesco me chama de Cláudia, entendeu? Então, Ah, não. Pra pagar muito boleto, bom. melhor não, né? Ótimo, excelente. Vou te chamar de professora ou de tia, porque eu já estou acostumado com isso, mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente começar o papo. Vamos Por lá. que tia do inglês? Tá. Olha, eu comecei, na verdade, o canal com uma certa duvidando, na verdade, do que ele ia virar, né? Então, eu não fui tia do inglês desde o primeiro vídeo, né? Eu gravava os vídeos meio que para tirar as dúvidas dos meus alunos, e aí aos poucos as pessoas foram passando o canal um para o outro e tal. E eu lembro que em algum momento eu fiquei pensando, eu falei, mas quem eu tenho que ser para gravar meus vídeos e ficar muito parecido com aquilo que eu faço dentro da minha sala de aula? E eu lembro que eu sempre brincava, mesmo dando aula mais para adultos, né? Eu brincava muito com os meus adultos de falar, olha, você não trouxe a lição, eu vou ligar para sua mãe. Você não sabe o que é um objeto direto? A tia explica. Eu sempre falava isso, olha, a titia vai ligar para sua mãe. Então eu achei que faria sentido chamar os meus seguidores de sobrinhos e ser a tia do inglês. E no fim ficou um nome que pegou muito, porque é um nome muito prático, né? Muito fácil. E Sem ele tem dúvida. um pouco essa brincadeira de ser um nome bem cozy, né? Bem como é que fala cozy? Aconchegante, né? Porque aí a pessoa se sente da família. E também dá aquela brincadeira da gente chamar a tia da escola, né? Muito bom. Primeiramente, eu vou me apresentar para a sua audiência que não me conhece. Claro. Eu sou o Tiago Acioli, eu trabalho com métricas e dados há 10 anos no marketing digital, moro aqui em São Paulo há 5 anos e meio e resolvi fazer esse quadro que chama InstaTalk do ano passado. Como deu muito certo, eu disse, vou continuar esse ano, vou chamar outras pessoas. E o bom desse quadro é que eu chamo pessoas de vários segmentos, como você é uma professora de inglês, eu chamei da outra vez um especialista de LinkedIn, outro de comportamento. Então, vou migrando para poder meio que chamar vários tipos de público para, além de me conhecer, pode ser que eles tenham uma dor na minha área e não saibam, entendeu? O meu Exatamente. intuito foi esse. Então, Exatamente. resolvi fazer essa live aqui toda quinta. São 10 episódios dessa segunda temporada. Esse é o terceiro. Tá aqui, ó. O Ó, que spoiler. legal. E, a... e agora, titia, se apresenta para o meu público que não te conhece ou te conhece, mas bem pouco. Então tá, vamos lá. Bom, gente, eu sou a Marcela Miranda, a tia do inglês. Eu dou aula, esse ano vai fazer 27 anos, mas é que Nossa, eu comecei com 2 anos de idade. Mas eu comecei realmente muito nova, eu comecei com 16 anos a dar aulas de inglês. Sou filha de professora de inglês também, e acho que por conta disso sempre fui apaixonada pelo idioma. Nunca pensei durante a minha adolescência que eu ia ser professora. Achava que eu não tinha talento nem muito menos paciência para isso. Mas eu me descobri apaixonada pela profissão logo no primeiro ano.
quando eu comecei a dar aula para duas alunas, duas amigas minhas, que foram muito boas alunas. E em um ano, elas estavam falando inglês. E eu usei uma coisa muito empírica com elas, assim, usava muita coisa de música. Eu gostava muito de fugir do livro, para te falar a verdade. Mas eu Ah, não sabia que ali estava nascendo o berço da minha metodologia, da metodologia tia do inglês, né? Eu achava que, no fundo, eu me sentia errada de não usar os livros, às vezes, na sala de aula e fazer coisas mais experimentais. Mas, no fim, foi o que mais me trouxe resultado. E depois de insistir por muito tempo em metodologias tradicionais, eu decidi abandonar os livros de uma vez. E hoje eu estou 100% online. Eu já trabalhei muito tempo com imersões, né? Eu fiz 8 anos de imersão presencial. E agora, método 100% online, com resultados surpreendentes, assim, muito feliz mesmo. eu vi que você fala 4 idiomas. Então, para quem está querendo aprender, qual o caminho, o melhor caminho para quem está começando a aprender? Por exemplo, eu sei que eu fiz um estudo aí que 3%, se eu estiver errado, pode me corrigir, tá? Eu vi que 3% apenas dos brasileiros falam inglês fluente. Pois é. Então, e isso abre portas de trabalho, né? 88% de chances a mais de você conseguir um emprego melhor acima É. da média se você tiver inglês fluente. Então, E essas pessoas. salários até 70% a mais de remuneração se você tiver inglês fluente, né? Eu Aham, acho que assim, Thiago, uma coisa que me chama muita atenção é o fato das pessoas não questionarem o tempo. Faz 90 anos que a gente ensina inglês no Brasil do mesmo jeito, né? aham. Então, é grammar-based, é uma linha temporal que vai se seguindo. E eu acho que as pessoas pararam de perguntar: é assim? Não, é assim, então tem que ser. Então, inglês é 2 vezes por semana, tem que ter um livro, tem que ter uma metodologia que só se for assim serve. Então, acho que o melhor caminho é, primeiro de tudo, questionar: será que as metodologias tradicionais servem para você? Né? Será que você quer aprender desse jeito? E, primeiro de tudo, pensar no que é que você quer de fato. Né? Então, as pessoas pensam muito assim: vou começar a aprender inglês, eu vou começar aprendendo o verbo to be, depois vou aprender o simple present, depois vou aprender o passado. E, na verdade, isso faz muito pouco sentido quando você está pensando em se comunicar. O que você precisa, primeiro de tudo, é estabelecer: eu vou usar inglês aonde? Numa viagem? Então, a primeira coisa que eu preciso focar é aprender vocabulário, frases prontas sobre viagem. Então, eu vou focar nesse conteúdo e quando eu conseguir fazer uma viagem e pedir um sanduíche e trocar uma mala que de repente foi perdida, quando eu fizer esse objetivo, quando eu cumprir esse objetivo, aí eu parto para um outro objetivo. Então, não, meu negócio é usar inglês no trabalho. Então, a primeira coisa é entender o seu cenário. Porque quando É, você começa nesse cenário do grammar, né, de seguir uma linha temporal e aprender muita coisa de gramática, vira uma saladinha na cabeça na hora que você vai falar. Então, tem tanta regra, tanta informação, que na hora que você vai falar, você fica com medo de errar, né? Porque você não tem segurança daquilo que você vai falar e você foca muito mais no erro. Às vezes você fica pensando tanto para formular uma frase que você acaba não falando e desistindo da comunicação. Então, acho que a primeira coisa é entender o que é que você quer do idioma primeiro, porque é uma habilidade muito grande, né? Então, se você não segmentar, para você que fala de métricas, por exemplo, que pensa em marketing, obviamente, por conta disso, pensa: o marketing digital é praticamente um idioma novo, que as pessoas, inclusive, têm muito pouco conhecimento profundo. Então, quantas áreas dentro do marketing digital que a gente pode... Tem os analíticos, né? Tem a própria crescimento de audiência, tem tráfego. Quantas áreas você pode se especializar dentro de uma grande área que é o marketing digital? Então, o inglês não é diferente disso. Se você quer se especializar em falar, você precisa buscar alternativas práticas onde você realmente fale. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. muito bom, excelente. Galera que tá chegando aí, manda um aviãozinho aí pro seu amiguinho. Começa a Sim, espalhar coraçãozinho aí para essa mandem live perguntas. de bombar aqui.
Já tem perguntas, galera. Pergunta aqui na interrogação. Tem um íconezinho de interrogação. Manda lá que a gente vai responder daqui para o final da live, beleza? Isso aí. Tia, eu tenho uma grande dificuldade que é me expressar com alguém, tete a tete. Já tive várias experiências assim. E tô tendo com o conteúdo que eu tô postando nas minhas redes. Então, vieram pessoas de fora e perguntaram, cara, por que você não traduz esse seu conteúdo para o inglês? Várias pessoas. Aí eu comecei a fazer também um perfil em inglês, que é o mesmo nome, Thiago Acioli, underline, e tem um EN no final para dizer que é de inglês. Então, que fino. eu tô tentando, né? Pelo menos estou me esforçando. E aí eu tô tendo contato com muita gente da Austrália, da Europa, da Índia, principalmente tem muito indiano lá fora que conecta isso, o assunto de marketing digital com tecnologia. Então, canadense, enfim, e troco bastante ideia com essas pessoas. Mas na hora de me expressar, é minha maior dificuldade. Eu consigo entender a pessoa falando, mas na hora, assim, as palavras não chegam completas. Como eu posso lidar para melhorar essa minha deficiência? Tá. Então, a primeira coisa que eu posso te falar é que existe um grande mito que roda aí na internet, que roda na área de inglês, e tem inclusive alguns profissionais que reforçam esse pensamento de para você falar inglês, você precisa pensar em inglês. Na verdade, você não pensa em inglês ou pensa em português, você pensa. E depois que você pensa, você processa esse pensamento para o português e logo depois para o inglês. Só que aos poucos, com a prática, vai ficando cada vez mais rápido e parece que você está pensando em inglês ou parece que você está pensando em português. Como é um processamento que acontece em 3 milhões de quilômetros por segundo, você não consegue perceber ele de maneira consciente. O processamento consciente não vai acontecer. Então, esses filtros vão acontecer enquanto você está ali achando que você está pensando. Então, para melhorar essa construção de frases e para você começar a fazer esse processo de maneira cada vez mais rápida, é a prática que vai trazer isso. E do grande problema assim, que eu vejo que as pessoas têm é que elas acham realmente que elas precisam, que elas só vão praticar se ela tiver uma pessoa do outro lado para praticar. E, na verdade, muito do trabalho antes da arena, pré-estar com uma pessoa, pode ser feito sozinho e deve ser feito sozinho. Por quê? Porque você precisa corrigir a sua pronúncia, você precisa corrigir o seu ritmo, você precisa estar com algumas frases mais automáticas na sua cabeça. E esse processo não se faz com alguém. Você pode até fazer com um mentor, uma pessoa te ajudando, mas para te corrigir, te dar um feedback, melhorar um detalhe aqui, outro ali. Mas ele não necessariamente precisa só da interação. Porque às vezes você não se sente confortável de repente postar um conteúdo completamente em inglês, porque você ainda não está seguro disso. Mas Verdade. se você tiver uma grande prática antes disso e alguém para te ajudar com alguns tips and tricks e ir melhorando, fechou. Essa é a metodologia que eu uso, na verdade, eu faço mentorias, a mentoria 21 é justamente calcada nisso. Todos os dias o meu aluno vai gravar um vídeo para mim, ele vai me mandar, e cada dia tem um assunto específico. Hoje, por exemplo, foi entrevista de trabalho. Então, a gente está fazendo uma simulação de entrevista de trabalho, você vai me mandar um vídeo e eu vou te mandar um vídeo de volta te corrigindo. Olha só, aqui, Thiago, você pode corrigir isso daqui. Aqui, essa pronúncia não ficou tão legal. Aqui, você deixou a frase muito separadinha. Vamos juntar os dois e vamos colocar um sonzinho mais parecido. Em vez de você dizer deixa eu ver, fala deixa eu ver. Porque as pessoas vão falar deixa eu ver com você. Elas não vão falar deixa eu ver. E automaticamente você também vai melhorar o seu listening, tá? Também vai te ajudar bastante. Sensacional. Pessoal, mais uma vez aí, perguntas aqui na caixinha, porque tá passando muita mensagem, eu não consigo acompanhar. E a gente não consegue acompanhar. Tem um amigo meu de infância, entrou aqui, olha, com a tia do Tiagão, com a tia do inglês, não sei o quê. Então, galera, vai colocando a caixinha de pergunta e manda também no aviãozinho pro seu amiguinho. Exatamente. Chama a galera. Chama a galera aí para ver nossa live. Já tem 20 pessoas online. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelo seu tempo principalmente. Professora, e sobre
graduação, assim, porque eu já vi muitas pessoas falando que inglês vale mais que uma graduação, vale mais que um diploma. Aí eu acredito que para certas áreas, não todas, né? Porque tem medicina e tal, é necessário, direito também tem umas graduações que é inevitável. Sim. Mas, na maioria dos casos, o inglês é melhor, mais útil que uma graduação. Olha, sinceramente, eu vou falar para você, isso não é sobre o inglês, mas sobre a educação de um modo geral, Ti. Eu acho que o que acontece é nós ainda somos frutos de uma educação que não pensa na vida, é uma educação que pensa na academia e na prova. Nós temos uma educação test-based. E o inglês, ele foi pensado exatamente dessa mesma mentalidade, isso mundialmente falando. Mas o fato de você ter um diploma de proficiência não te faz necessariamente fluente. Essa foi a minha história. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha 2 certificações internacionais e quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia nada do inglês da vida real, porque eu sabia a norma culta. Então, quando eu chegava para falar com as pessoas, eu achava que eu tinha que falar assim: há um livro sobre a mesa, por obséquio, retirou. Entendeu? E as pessoas não Entendi. falavam assim, tira o livro da mesa aí, ô. Era assim que as pessoas falavam comigo. Então eu me Entendi. assustei, primeiro de tudo. Eu falei, gente, eu não manjo nada de inglês. Eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui nesse país, né? E assim, hoje eu falo sobre isso rindo, mas na época foi muito triste. Eu fiquei muito deprimida mesmo. Eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos que eu ia pra faculdade de manhã e deitava na cama e dormia, né? Então, assim, procurar uma certificação internacional é no caso só, tá? Se você vai morar fora, porque existe uma exigência de IELTS para a grande maioria dos países, o Canadá principalmente exige isso. Se você vai fazer um college lá fora, aí sim você deve buscar uma proficiência. Mas o que eu percebo é que 95% das pessoas que começam a fazer inglês não está buscando uma proficiência, está buscando entrar em campo, falar sobre marketing digital em inglês, falar sobre aquilo que você gosta, se interessa em inglês, representar a empresa internacionalmente, atender um call com um gringo e fazer, de repente, uma venda. Né? Então, esses processos, eles não são ensinados na proficiência. Né? Então, quando você vai por esse caminho, aí você vai aprender muitas technicalities, que a gente chama em inglês. Mas isso não necessariamente vai te deixar pronto para a arena. Pode ser que isso, inclusive, te atrapalhe. Porque na norma culta, as pessoas não costumam se comunicar dessa maneira. Né? E você vai ser o cara estranho que fala, retire o, eu a amo, e as pessoas não falam assim de verdade, né? É verdade, é verdade. E qual foi a maior dificuldade que você viu nos seus alunos? Eu Tem, acho que a tem maior. aquela master, assim, tipo, a dificuldade maior dos alunos? Tá. Acho que a maior dificuldade de todas, com certeza, é começar a falar. E uma das coisas mais difíceis não é porque a pessoa não tem a capacidade ou conhecimento para falar. Muitas questões sobre falar inglês vêm muito mais até de um trato comportamental e psicológico. Então, nós sobrevivemos a uma educação extremamente desempoderadora, onde você aprendia sem questionar. Não era uma questão de construir o conhecimento dentro da sua cabeça, e sim você aprender a obedecer e ficar 4 horas sentadinho escutando o que o professor tem para falar. E se você fizer muita pergunta, você não é muito bem-vindo na minha aula, não. Nós sobrevivemos a esse tipo de educação. E o que acontece é que esse tipo de educação gerou muitos traumas em nós como aprendizes. Então a gente deixou de ser curioso, a gente deixou de ser criativo e a gente aprendeu a obedecer e não questionar. E esse é um grande problema na hora que você vai aprender a se comunicar. Para se comunicar, você precisa ser questionador, você precisa errar, você precisa ser extremamente resiliente, aprender que você vai errar e que vai cada vez errar melhor, né? E que errar faz parte do processo. Então, o que que acontece? A gente acaba se escondendo atrás de desculpas confortáveis. Ah, eu não falo porque eu sou muito tímido, eu não falo porque eu não sei suficiente ainda, meu vocabulário não é bom. E às vezes uma criança de 2 anos e meio, ela não tem um vocabulário extremamente rico, mas ela se vira com aquilo que ela tem. A criança não chega para você e fala assim, ah, eu não sei como falar aquilo. Ela vai apontar, ela vai desenhar, ela vai te
trazer pela mão e vai te mostrar o que ela quer. E mesmo se ela estiver falando tudo errado, as pessoas vão sentir que ela é bem-vinda mesmo assim. Ela vai se sentir bem-vinda. Ela não tá nem aí se ela tá errando ou não. Então, acho que a gente precisa adotar alguns comportamentos para transpor esse medo, principalmente, do julgamento do outro. O que, que o outro vai pensar se eu errar? As pessoas vão pensar que eu sou burro, que eu sou incompetente. Principalmente quando você tá no trabalho, né? Porque aí a gente está exposto a coisas que são mais perigosas, né? No sentido racional da coisa. Eu posso perder meu emprego, eu posso, de repente, comprometer uma futura vaga por conta de alguns erros, né? Por isso que essa preparação anterior à arena é tão importante. É você sentir, fazer realmente práticas ativas, né? Falar em voz alta, praticar em voz alta, para depois sim você colocar esse conhecimento que já está muito ensaiadinho lá na arena de verdade. Excelente, excelente analogia, professora. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas têm medo de falar, principalmente no Brasil, com medo de ser criticadas. Ah, você falou errado. Ah, isso acontece também lá fora? Eles te falam para te ajudar. Eles falam mais para te ajudar ou mais para te criticar, que é o que acontece mais no Brasil. Ai, meu Deus. Olha só, eu fico muito triste com isso, mas infelizmente a gente vive numa cultura que acha o bullying bonitinho e acha engraçado. Uma das coisas que eu falava muito nas minhas imersões e falo hoje muito na minha mentoria é que, na verdade, as pessoas gostam muito de ver o outro fazendo, fazer um videozinho e colocar esse conteúdo na internet. E eu falo, não, se você é meu aluno, não seja essa pessoa que ri também dessas pessoas, porque ela está fazendo alguma coisa, às vezes, muito maior do que você fez a sua vida inteira. Às vezes você foi e estudou inglês sentado numa sala de aula quietinho, mas nunca se expôs de verdade. Então, gravar um vídeo, para você gravar um vídeo, para você fazer o que o Joel Santana fez, né, no meio de um jogo internacional, pegar lá o microfone, todo mundo riu do cara, todo mundo, mas ele fez uma coisa que muita gente jamais teria coragem de fazer, nem em português, no idioma que você domina. Então, acho que a primeira coisa é a gente começar a colocar mais amor e generosidade e empatia nessas interações, principalmente na internet. Seja mais empático, não coloque esse tipo de conteúdo, não tire sarro, não coloque uma carinha dando risada quando você vê esse tipo de conteúdo, para a gente não deixar esse conteúdo crescer, porque ele não merece crescer. E Verdade. quando você vai lá para fora, você vê um comportamento completamente diferente. Se você não tentar, eles realmente não vão te atender, porque eles não têm condição de tentar te ajudar, porque a gente não tem nenhuma proximidade. A língua é muito diferente. Mas quando você chega para falar com um nativo e você fala com um broken English, na grande maioria dos casos, eu já fui para os Estados Unidos diversas vezes, eles são extremamente solícitos, welcoming, eles estão sempre tentando te ajudar e eles nunca vão falar assim, nossa, seu inglês é meu bosta. Pelo contrário, eles vão falar, nossa, que legal, você fala inglês. Porque, gente, você está tentando falar um idioma que eles não falam. Eles estão falando um idioma lá e olhe lá. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é assim, o gringo não vai te tratar desse jeito. E o pior de tudo, nós brasileiros endeusamos os gringos quando eles estão tentando falar português, mesmo se ele falar com muito sotaque, mesmo se ele falar tudo errado. Eu sabo falar português. Todo mundo fala, ai, que fofinho. Aí se vem alguém e fala um broken English, fala, ai, que ridículo, nossa, o inglês dele é feio, ha, ha, ha. Não acho bacana esse tipo de cultura e acho que a gente tem que falar mais sobre isso na internet para as pessoas pararem de fazer isso. Muito bem, muito excelente, excelente. Professora, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. O pessoal que está chegando, mais uma vez, coloca aqui, ó, espalha para os seus amigos, beijo no coraçãozinho. Tem que falar porque o pessoal esquece, fica imerso aqui na conversa. Manda perguntas. Excelente. Professora, quando eu fui para os Estados Unidos, eu senti que minha fluência no idioma, assim, eu passei 15 dias lá, por menos que seja o tempo, na real, eu conseguia entender mais rápido. Parece que o convívio acelerou meu processo de, digamos, fluência. Porque Sim. fluência é considerado você falar como nativo ou como você entender ou ter uma conversa. Qual a diferença de ser o fluente da história? Tá.
Eu falo assim, ó, na vida real a gente não tem aquela coisa do básico, intermediário e avançado. Ah, você faz inglês, mas você é básico, intermediário e avançado. Imagina se caberia isso numa conversa em português. Thiago, fala um pouco aí de português para eu saber se você fala português bem, se o seu português é avançado. Na É, verdade, o que tem é, Thiago, é o seguinte, amanhã tem uma palestra para você dar aqui para 500 pessoas. Você vai lá, pega no microfone e segura a onda? Isso é, eu resolvo o problema ou eu não resolvo o problema. Na vida real, a pessoa fluente é, eu vou lá, se eu tiver que falar em público, eu vou falar. Se eu tiver que atender um call, eu vou atender. Se eu tiver que fazer uma venda, eu vou fazer. Então, essa é a diferença do cara que é fluente do cara que não é fluente. Muitas vezes, esse cara que vai e faz e tem esse tipo de atitude, nem sempre ele vai ter um super inglês. Os gringos também erram. aham, Horrores, coisas de gramática da norma culta, né? Então, esse cara que tem essa atitude de iniciar uma interação que resolve o problema, para mim, isso é fluência. É o cara que resolve o problema. O cara que entendi. chega lá, ele sabe um monte, ele sabe todos os tempos verbais, as preposições dele são maravilhosas, ele encaixa tudo perfeitamente, mas ele não fala, ele não resolve um problema, esse cara não é fluente. Né? Então, eu acho que esse que é o negócio. E eu gosto de fazer isso com todos os meus alunos. Inclusive, eu fui para os Estados Unidos agora, em fevereiro do ano passado, eu fui com meu marido e a gente foi pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, lavar roupa, porque a gente ficou muitos dias lá e aí a gente foi lavar roupa numa lavanderia. E aí ele chegou do meu lado e falou assim, amor, como é que faz pra gente, pra comprar sabão em pó e como é que usa a máquina? Tá? Eu falei, olha, eu não sei. Aí ele falou, ah, então tá. Mas como é que eu falo amaciante, sabão em pó, tananã, que precisava colocar lá nas máquinas? Eu falei, não sei, se vira. Sentei no fim do corredor e fiquei com o meu celular na mão e deixei ele ir pra arena. Por quê? Isso é resolver, isso é dar para a pessoa a arma. Talvez ele não chegou lá e falou um super inglês da norma culta, mas ele voltou com amaciante, voltou com Resolveu. detergente e com os troquinhos que precisava para colocar na máquina. Pronto, ele resolveu o problema. Para mim, isso é fluência. Maravilha. Meu pai, quando foi, ele foi junto comigo, ele não sabe nada de inglês. Eu nem sei se ele está vendo aqui essa live, mas foi uma situação bem engraçada, que a porta do hotel não tava com problema no cartão da chavezinha, o cartão. E aí ele chamou o cara do hotel e falou, ó, a porta não abre. Maravilhoso isso. Body language também é linguagem. A gente também, o importante é sempre a gente se comunicar. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Eu tive um amigo que foi para Disney e ele sabe tipo muito pouquinho inglês, uma palavra ou outra. Quando ele chegou lá, ele estava com a filhinha dele pequenininha e ele queria ir na montanha-russa dos Sete Anões. E aí ele foi andando pelo parque e não conseguia encontrar e ele chamou um cara, o cara, né, era americano, e aí ele falou para ele, you know, seven little people. Então ele usou uma Maravilha. palavrinha à disposição. O cara entendeu, deu as direções para ele, ele foi lá e resolveu o problema, né? Então eu acho que isso é o mais legal, é o primeiro passo de todos. E é o que geralmente as pessoas deixam para depois. Elas vão esperando, ah, não, quando eu souber como se fala os Sete Anões, aí eu pergunto. Quando eu souber como se fala montanha-russa, aí eu pergunto. E às vezes vai passando o tempo, você vai perdendo as oportunidades, nisso vai passar uma boa entrevista de trabalho que você vai perder, uma viagem internacional que você de repente não vai por conta do inglês. Então, eu acho que a primeira coisa é você mexer nessa atitude e entender que, meu, tem que ir, vai de qualquer jeito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Depois você reclama. Depois você conta seus micos, depois você dá risada e leva isso com mais leveza também. De errar, de pagar mico, de falar, the door, a porta, não, abre, pronto. E daí, gente? Isso é engraçado. Só que você vai viajar, volta, não tem uma experiência para contar, que pessoa Pois chata. é, realmente. E isso acontece também com pessoas também latinas aqui no Brasil. Eu trabalho com um argentino e uma peruana, então eles já sabem um pouco de português, mas certas palavras ele não entendi, pode repetir. Então eles até são mais humildes assim na hora de pedir uma informação. Olha, você podia me explicar? E isso eu não vejo quando eu estou ou lá nos Estados Unidos. As pessoas têm medo de perguntar, com medo de, não sei o que eu vou falar, eu acho Aham. que vou falar errado. Você pode falar por mim? Ou então, tipo,
o Google Translate também funciona nesses casos, né? Ou não devo usar. Eu acho que Funciona. Não, toda forma é na hora de válida. resolver, qualquer coisa funciona. Desenho, mímica, papel, anotação, Google Translate, foto, Google Images, tudo resolve. Eu acho que o interessante é que uma pessoa comentou aqui, ó, os perrengues ajudam a aprender. Com certeza. Se Verdade. você pagar mico, você vai lembrar pro resto da vida, porque emocionalmente você queimou uma memória aí com muito mais força, porque você tem uma emoção junto com isso. Então, essa é a primeira coisa. A experiência em si, de fato, é o que traz aprendizado e às vezes para o resto da vida. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fiquei uns dias na casa de uma tia minha. E eu já dava aula de inglês e fiquei lá uns dias e eu falei para ela, eu queria fazer uma comida chinesa para você. Eu tinha feito curso de culinária chinesa e falei, vou fazer. Só que ela não tinha um escorredor de macarrão. Pô, eu Ah, já dava aula de inglês, eu já tinha ensinado nas minhas aulinhas de inglês os utensílios de cozinha. Mas naquela lista que eu ensinava, não tinha escorredor de macarrão. Então, eu cheguei lá no mercado, fiz lá o desenho, falei, I need, spaghetti, water. Pronto, fiz lá o meu body language, aí a pessoa falou, ok, a colander. Eu juro pra você, eu aprendi essa palavra tem 22 anos. Eu nunca mais esqueci. A experiência fixou aquilo de um jeito. Então, é muito legal você se jogar. É lógico que eu não falo pra você se arriscar muito na arena de trabalho, você fazer isso aham. em outras arenas para você ter tempo de ganhar essa confiança. Mas principalmente em viagem, meu, se joga. Se joga, as pessoas nem te conhecem. Vai lá, se joga, tenta resolver. Compra lá, amaciante inventa, amaciating of roupas. E vai, meu filho, só resolve o problema. É isso que é importante. Eu vi antigamente, agora não tem mais, que era o Desvendando Séries, que era você com a Teacher Mandy. É sua filha? Não, não é. Na verdade, ela foi minha sócia por muitos anos. Ela fazia um quadro todas as quarta-feiras lá. Mas a gente acabou extinguindo por trocar mesmo o conteúdo do canal. A gente acabou trocando por outras coisas. Hoje eu falo que o conteúdo está um pouco diferente. Uma das coisas que eu mudei, que eu adotei agora para esse ano, foi levar um pouco mais do meu conteúdo de programação neurolinguística, essa área mais comportamental e neuroeducação, para dentro do meu conteúdo no canal. Então, assim, o que eu percebi é que eu não levava tanto esse conteúdo e as pessoas só conseguiam ver isso de mim quando elas faziam cursos fechados comigo. E hoje eu estou abrindo mais para o público e eu estou tendo muita aderência. As pessoas realmente se identificam muito com a neuroeducação, percebendo que elas são capazes de muito mais coisas, que elas conseguem um controle mental muito maior e com isso elas conseguem resultados muito mais rápidos e mais poderosos. Ah, legal, bacana. E, inclusive, eu dei uma olhada no seu canal, passando ali para pegar algumas questões para perguntar aqui. Vi que você está com o programa Clube dos 5%. Como é esse Clube dos 5%? O Clube dos 5% ele veio, na verdade, dessa analogia de que nós temos 5% da população brasileira que é fluente. Na verdade, para Cato, né, a gente tem uma pesquisa, nós temos 5% da população que tem um inglês a nível avançado e 3% de pessoas que realmente resolvem os problemas e falam, Sim. né? E esse clube foi criado, esse nome com isso. A gente ia começar hoje, na verdade, vai ser um treinamento de 3 dias. O primeiro dia vai ser amanhã, ia ser hoje, mas eu tive um problema lá no meu OBS, não consegui fazer ele rodar de jeito nenhum. É um treinamento que vai ser gratuito, justamente trazendo bastante conteúdo de neuroeducação. Eu tenho trazido muito esse conteúdo e eu vejo que o pessoal está se interessando muito por isso, né? Aprender a aprender, não é só aprender inglês. Mas é aprender para a vida, é aprender para se virar, aprender para ter atitude, para chegar lá e não ficar com vergonhinha e fazer o que tem que ser feito de verdade. Muito bem. O Celso Bessi perguntou aqui, como aprender inglês com séries e filmes? Celcinho, querido, um beijo para você. O Celso é meu aluno da mentoria, fez a última turma que estava aí, tá dentro da mentoria 12W, que é uma mentoria de 12 semanas. E vai começar agora no dia 1º de junho. Bom, vamos lá. Para aprender inglês com filmes e séries, a primeira coisa que você precisa ter em mente é
que tipo de conteúdo serve para mim. Né? Então não adianta você chegar lá e ver um filme super Master Advanced sobre a Scotland Yard resolvendo crimes de 1925, sendo que o seu vocabulário ainda não alcança isso. Então a primeira coisa é você definir que tipo de conteúdo você vai ver. E a segunda coisa, que é uma coisa que as pessoas descartam muito, é que você vai precisar rever muito esse tipo de conteúdo. Não adianta você ver uma vez. Ver uma vez é ver só for fun. Estudar com inglês, com séries e filmes, requer técnica, né? Então, é sentar, escolher o conteúdo. Eu tenho uma aula, inclusive, tem um link lá na minha bio, tá? Que fala exatamente todos os passo a passos. Boa. Inclusive, eu falo sobre... Eu faço indicação de filmes por níveis, básico, intermediário e avançado. Mas o que você tem que ter na cabeça primeiro é, vai precisar repetir. Então, pega um conteúdo legal, gostoso, que você possa ver 1000 vezes. Eu já vi, por exemplo, tem filme que eu já vi mais de 42 vezes o mesmo filme. Tá? Caramba! É, eu sou meio OCD, eu sou meio doida. Eu adoro ver conteúdo repetido. Ainda tem vaga, Adri, sim. É só se inscrever, tá bom? Tem link lá no meu, no meu stories. Só arrastar o dedinho que você consegue se inscrever, tá bom? Maravilha. Vamos ver as perguntas aqui. Tem 3 perguntas. Dicas para quem está zerado e precisa de velocidade na aprendizagem. Primeiro de tudo, entenda. A gente tem. Uma das coisas que eu sempre falo é: quando você está pensando em começar do zero, eu vou começar do zero, vou começar a estudar inglês, vou procurar dicas no YouTube, cuidado, porque dá muito a impressão de que você está aprendendo, porque você está tirando uma dúvida aqui, outra dúvida ali, se aprofundando em alguns conteúdos, mas todo o conteúdo de YouTube, tanto o meu quanto de qualquer professor, ele não tem uma curadoria, ele não tem um caminho, uma rota, ele não é uma estrada. Tá? Então, ele na verdade, ele tem vários pontos de parada. Então, a primeira coisa é, põe na sua cabeça, eu vou fazer um curso de inglês. Porque um curso, seja o meu, seja de qualquer pessoa, ele tem uma mentalidade, ele tem uma metodologia por trás. Então, pensa nisso. Se você quer ganhar velocidade, faz o meu, que é o 60%, que você aprende 60% mais rápido do que nas metodologias tradicionais. Porém, eu já te aviso, ele não é igual aos cursos tradicionais. Você não vai começar aprendendo presente, depois passado. Na verdade, eu ensino presente, passado, futuro ao mesmo tempo, porque a gente não tem que ter essa limitação. E você começa o aprendizado através de um banco de dados. Então, primeiro você faz uma construção de banco de dados, que é uma mentalidade que os poliglotas usam para aprender idiomas em até 6 meses. Excelente. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença do inglês britânico para o inglês americano? Lucas Legal. Oliveira. A primeira diferença que eu posso, assim, a mais notória de todas, são os R's finais, né? Então, quando eu for falar um R em inglês americano, eu vou falar a car, e quando eu for falar um R em inglês americano, eu vou falar a car. Mas não é só isso, é mais a questão da pronúncia e também a questão do regionalismo. Tem coisas que a gente fala, por exemplo, em português do Portugal, que a gente não fala no Brasil. Então, seria mais ou menos essa a diferença. Estruturalmente, o inglês é o mesmo, tá? Ele não vai mudar. Então, as regras gramaticais são as mesmas. O que vai mudar é, de fato, a pronúncia em si, né? Que vai ter essas nuances diferentes. E também essa questão do regionalismo. Tem algumas expressões que a gente fala aqui que a gente acaba não falando de lá, tá? Então, seria isso. Boa. Próxima pergunta aqui. Rapidinho. Qual a dica eu daria para quem sabe zero de inglês? Eu acho Comece 60%. Comece construindo um banco de dados poderoso, tá? Então, o 60% ele tem essa mentalidade assim, ó. Você começa construindo um banco de dados, mas não são palavras aleatórias. Eu fiz uma pesquisa profunda para saber quais eram as palavras mais frequentemente usadas no inglês do cotidiano, no inglês do dia a dia. Por quê? A primeira coisa, eu não queria que os meus alunos sofressem o que eu sofri. Aprender um monte de coisa quando chegar na vida real, não sabia que não ia usar aquilo lá.
ou aprender palavras aleatórias que não vão te levar a lugar nenhum. Não, as palavras que estão lá são as palavras de maior frequência para você começar a construir um banco de dados do lugar certo. Os verbos que estão lá são os verbos mais frequentes. Então, primeiro você tem que começar por aí, pelo aquilo que você vai usar primeiro e mais rápido, para você já sair falando já desde o comecinho. Não pode ficar esperando muito tempo para falar, não, gente. Tem que aprender o what's your name, já fala aí, o what's your name, já vai praticar com alguém. É isso aí, muito bom, professora. Só dica excelente. E a pergunta aqui do meu amigo de infância, olha aí, do André. Qual a duração diária de estudos de inglês para melhorar o listening e o vocabulário? Tá. Olha só, primeiro de tudo, uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre relevância, tá? Eu tenho muitos alunos que falam, vem me procurar e falam assim, eu queria aumentar o meu vocabulário, achando que isso é uma grande solução. E, na verdade, isso pode acarretar num grande erro que é a obesidade mental, ou seja, você acumular um monte de expressões, um monte de palavras que no fim das contas você não usa nem em português, e aí você quer aprender tudo achando que isso vai ser a solução. Na verdade, é sempre pensar que tipo de vocabulário eu vou construir. Exemplo, o Thiago trabalha com marketing digital, eu trabalho com analíticos, eu mexo com essa área. Aonde eu vou construir meu vocabulário? Eu vou querer saber as partes do corpo, eu vou querer saber os números, os animais silvestres que foram capturados em 1937? Não, eu vou querer saber uma lista de palavras, frases e jargões que se usam no meio digital. Ponto. Então, a primeira coisa é, faça uma decisão para isso. Tá? Segundo de tudo, use técnicas de memorização. As técnicas de memorização ajudam você a fixar muito mais profundamente o conteúdo. Então, você não precisa revisar com tanta frequência e você libera espaço de processamento consciente, deixando a mente mais livre para aprender mais. Tá? Em todos os meus cursos eu falo sobre técnicas de memorização. No 60% tem uma coleção, tem 2 coleções inteiras só sobre neuroeducação e sobre aprendizado com memorização, com técnicas de memorização. Eu acho que são muito importantes para aprendizado. Lógico que não serve só para aprender inglês, tá? Depois você pode usar as técnicas para qualquer coisa que você quiser aprender. Maravilha! Acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma. Como sair do intermediário? Ai, Welson, lindo, querido. É meu seguidor, já viu todos os meus cursos online, já. Todos os que a gente fez lá juntos no YouTube, né, Welson? Olha só, para sair do intermediário, a primeira coisa, o primeiro passo, o passo número 1, que é o meu primeiro dia de mentoria é fazer uma medida. Então, se eu não sei aonde eu tô, não importa o caminho que eu vou pegar e aonde eu vou chegar. Então, a primeira coisa mais importante é como eu estou hoje. Aonde está o meu nível de inglês? O que eu sou básico mesmo, eu sou intermediário, eu sou avançado. Então, a primeira coisa que você precisa saber, que não é sou básico, intermediário e avançado. Será que eu conseguiria atender um telefone? Será que eu resolveria um problema? Será que eu conseguiria ir lá na lavanderia e trazer o amaciante e as moedinhas? Né? Então, essa é a primeira mentalidade. Essa não é uma medida que depende de um feedback de um professor, ela depende de você. Se eu tivesse que resolver esse problema agora, eu conseguiria? Então, primeiro de tudo, você precisa saber aonde você está e como você está agora. Dia 1 da mentoria é exatamente isso. Como eu tô, como eu me exponho, como as pessoas estão escutando, qual é o meu ritmo, a minha naturalidade. E aí, depois, traçar realmente um plano de estudos, um plano de ação. É muito importante ter um roteiro de estudos. Todos os meus cursos têm um plano de estudo. Ó, é um horário que você vai estudar, quantos minutos você vai estudar por dia. Isso é extremamente importante. Porque se você tem um planejamento, você está aos poucos também ensinando a sua mente que você está trilhando um caminho. Então aquilo começa a ser relevante para o seu cérebro. Ele começa a prestar mais atenção nisso. E na parte, né, da memorização de processamento, o que ele faz? Ele acaba apagando muitas dessas informações quando você vai dormir. Se você faz uma coisa com muita consistência, né, com muita repetição, o cérebro fala, peraí, eu não vou mais limpar essa lixeira aqui não, que esse negócio ele tá vendo todo dia, deixa eu armazenar isso aqui num lugar direitinho, deixar num lugar mais próximo aqui da minha consciência para eu conseguir usar isso. Show de bola. Teacher, I have a question
Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo para mais uma? Deixa eu ver aqui. Como sair do intermediário? Eu acho que é a mesma, mas eu acho que perguntaram aqui. Deixa eu pesquisar na timeline. É que elas vão passando tão rapidinho que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Pois é. Tem aqui, tia, eu fiz um curso de inglês e parei no intermediário. E eu amo, e eu sinto que há muitas coisas que eu estou esquecendo. Como eu faço isso para não esquecer o que Então, ela a primeira só coisa passou? é voltar a praticar, né? Então, assim, voltar a se imergir no inglês, voltar a praticar tanto a oralidade quanto a escuta. Se você não está em contato com esse conteúdo, ele obviamente vai ser armazenado num lugar mais longe da consciência. Não é que você vai esquecer, mas ele vai ficar ali guardadinho mais longe. Então, o caminho neurológico fica muito longe para você acessar e fica mais confuso, né? Então, se você não se mantiver em prática, provavelmente muita coisa vai se perdendo, palavras vão acabando sendo esquecidas, né? Algumas estruturas. Parece que até nem a musculatura obedece muito, né? Então, o ideal é você estar sempre praticando mesmo em voz alta e recebendo muito input de listening também. É muito importante essa parte. Maravilhosa. Professora, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você Obrigada, hoje está com o querida. tempo apertado. Muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, tira uma fotinho aí. Vou tirar uma foto nossa aqui. E, galera, compartilha os stories. Força para a foto, Obrigada, querida. professora. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, que vieram aqui também. Tem os meus seguidores, os seus também. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E amanhã começamos o Clube dos 5%. Eu espero ver vocês todos por lá. Viu? É isso aí. Thank you so much. Tchau, Bye, tchau, gente. bye. Obrigado.